Essa gravação depois, de novo, fica disponível para vocês no YouTube. Pois é um caso bem legal, vocês podem perguntar para o João. O João teve um cliente que fechou porque o cara, sem querer, acessou o YouTube e esqueceu a página aberta. Aí o cliente viu uma aula nossa. Graças a Deus, eu só falei coisa boa. Aí ele foi lá e fechou o negócio, você acredita? Pronto. Voltou? Tá aparecendo para vocês? Meninas? Sim, tá aparecendo. Ótimo. A gente desliga o microfone e aí você não vê a gente sinalizando. Verdade. Eu não tô vendo ninguém, lembram? Qual que é a ideia aqui? É trazer um pouco de quem somos, a nossa história, como é que a gente desenvolveu a nossa solução, falar um pouco do nosso time e para onde a gente vai, tá? De novo, né, eu não quero tomar muito do tempo hoje, todo esse material é enviado para vocês no individual, vocês vão receber, mas hoje é um overview e muito focado na parte de gestão de patrimônio. Tá? Então, a nossa solução é o que a gente faz há mais de 10 anos. Então, trazer esse contexto para vocês entenderem que, assim, storytelling é muito importante, né? A nossa história, né? Conhecer a nossa história traz muito embasamento de por que a gente tem essa solução e por que a gente chegou até aqui. Então, isso, de novo, né, o que eu vou falar algumas coisas, a gente já trouxe isso para vocês na entrevista, né, quando a gente apresentou o nosso projeto. Então, nós somos uma operação com um pouco mais de 10 anos, né, a gente nasce em 2014 e sempre dedicado a trazer uma solução diferente para um cliente, para um nicho de cliente que a gente detectou que tinha um alto patrimônio, mas não tinha acesso a uma experiência de private banking, uma experiência de family office. A ideia, né, ou o nosso grande diferencial está em integrar de forma estratégica todo o suporte que ele já usa hoje no dia a dia, mas de forma eficiente e robusta. Entregar através dessa assinatura, né, esse atendimento, ou fornecer esse time integrado, para de forma constante ajudar esse cliente a desenvolver, crescer e a proteger o patrimônio dele de forma estratégica e sustentável. É assim que a gente quer oferecer um serviço que vai além do tradicional, né, cuidar de cada detalhe do patrimônio do cliente e garantir para ele um sucesso de longo prazo. É ser mais do que consultor, é ser um advisor, é ser um conselheiro confiável, ajudando ele a caminhar ou a trilhar esse caminho de crescimento patrimonial que ele quer. Esse é o vídeo que eu falei para vocês, como ele não está rodando, eu vou encaminhar para vocês depois no individual, tá? Que é muito mais nessa pegada, muito mais do que consultores, né? Nós somos gerentes de risco, nós tomamos o risco de tomada de decisão do cliente, tá? Um pouquinho da nossa história, a fase operacional. Né? Em 2014, eu vim dessa experiência de Private Bank, né, Itaú, HSBC, Santander. Em 2014, eu e outros executivos saímos do banco, tipo, olha, vamos montar a nossa gestora, captar alguns bilhões em alguns meses, e ótimo, vamos andar de helicóptero, navio, e deixa que o time trabalhe, achando que era fácil. E, obviamente, não é. A gente viu a dificuldade, porque disputar cliente private, um cliente topo de linha, é muito caro. E, além de ser difícil para chuchu, porque é pouco cliente para muito consultor. Então, é uma disputa muito acirrada. E quanto maior a disputa, mais custoso fica para a operação. E a gente começou a detectar e falou assim, opa, peraí, Nila significa Oceano Azul, né? A gente sempre teve isso na cabeça. Como é que eu acho, né? Qual cliente não está sendo atendido? Qual solução ainda não foi surgida para atender o mercado financeiro? E a gente começou a olhar e detectamos esses clientes. Poxa, peraí, existe uma faixa de brasileiros, na sua grande maioria, né, médicos e empresários, que são detentores de um alto patrimônio, mas possuem uma baixa liquidez. Esses clientes são abandonados pelo mercado financeiro. O mercado de private, principalmente, sequer olha para ele. O ticket para acessar hoje um atendimento topo de linha de private banking está na faixa dos 25, 30 milhões. Para ter um concierge, e vocês vão entender a diferença da nossa estrutura para um concierge, para uma orientação jurídica, contábil, essas coisas. Então, em 2014, nasce a nossa fase, a gente começa a praticar essa ideia, né, começa a desenvolver, a tentar formatar esse trabalho. Em 2020,
a gente fecha um contrato com a família Rothschild. Não sei se vocês conhecem, né? Os Rothschilds, né? Estão para a Europa, assim como os Rockefeller estavam para os Estados Unidos. É a família, só que eles estão, tá cheio de herdeiro, tá todo mundo vivo. Então, só que eles são uma das famílias mais antigas da Europa, detentores de um vasto patrimônio e principalmente de bancos. Então, eles são donos de um dos bancos mais antigos do planeta, tem quase 400 anos só de fundação, o Banco Rothschild. Eles viram esse projeto e gostaram desse projeto. Então, fizeram uma proposta para nós na época, olha, pega esse formato aí que vocês estão fazendo e traz essa gestão de liquidez fora do Brasil para cá. Deixa que eu seja o seu custodiante. Nasce a ENP Rothschild. E antes que vocês já perguntam, né, Edrei, o que significa ENP? Por arrogância, Edrei Nunes Pierre, tá bom? Mas não tinha outro nome, tinha que pensar no nome rápido, e foi esse que a gente acabou, até porque a fundação da empresa nasce comigo, eu convido os outros executivos, mas enfim. Então, nasce esse contrato, esse projeto, com um contrato, para nós, de 50 milhões de dólares. Então, nossa meta era chegar a um volume de pelo menos 500 milhões de dólares de acúmulo, e chegando nesse volume, eles injetavam 50 milhões e a gente desenvolvia. Só que aí, a gente começou a notar, e se vocês olharem, dura quase um ano, até menos de um ano, essa estratégia de usar o nome Rothschild. Por quê? Nós perdemos algo muito valioso, a independência. A gente começou a ficar limitado e a ter que responder, principalmente porque a gente estava usando o nome deles, né, a ter que responder não adianta, né, eu falo, eu sou independente desde que a sua conta fora seja nessa estrutura do Rothschild. Não fazia sentido, a gente começou a ter muito conflito nesse ponto. Então, o que a gente faz? Em 2020, a gente rompe com o Rothschild para tentar manter a nossa independência, ou para voltar a ter essa ideia de independência, desse atendimento integrado e essa estrutura independente, e cria-se a NPR, que serve, né, nessa fase de transição, de 20 até 21, que é onde, sempre baseado no nome, na ideia de Oceano Azul, né, isso é um livro, chama Estratégia de Oceano Azul, é um livro de marketing, que fala, olha, disputa um Oceano Azul, encontra um Oceano Vermelho, onde tem muita disputa, e o Oceano Azul é navegar no mar calmo, onde não tem ninguém disputando o cliente, que é o que a gente acreditava, que é o que a gente faz, e que é o que acontece até hoje, né, a faixa de brasileiros, a gente vai mostrar isso mais para frente, mas o nosso nicho, o nosso foco de cliente, ele ainda continua abandonado, não tem ninguém buscando atender esse cliente. Então, realmente a gente faz o rebrand nosso, e nasce a Nila, né, literalmente o nome Nila, ele nasce em 2021, com essa ideia mesmo, fecha aí, vamos focar, e lógico, né, tirar a sigla lá, que aí eu já tinha mais sócios, todo mundo já estava achando ruim que tinha uma sigla de um nome só. Então, dentro dessa estratégia, a gente volta, recria o nome Nila, em 2022, pensando num projeto que a gente vai olhar daqui 2025 para os próximos 10 anos, nós já entramos com uma estrutura de SA. Então, a Nila já tem toda uma governança corporativa. Eu tenho conselho de administração, conselho consultivo, SA de capital fechado, né, pelos prazos, faz a auditoria prévia, essas coisas. Em 2023, nasce o Nila Bank, né, que é o projeto nosso de entregar essa gestão de liquidez, mas de uma forma muito diferente, né, essa gestão de liquidez fora do Brasil. Importante salientar, vou falar isso mais para frente, mas nós não fazemos gestão de investimento no Brasil, tá? Isso a gente não faz. Isso cabe, o cliente fica onde ele está, XP, BTG, Santander, não nos interessa. Apesar de, se precisar, a gente dá suporte, né, que eu vou mostrar, mas não é o nosso foco, não é o nosso know-how. Nosso know-how fora do Brasil, aí sim, uma estratégia de gestão de investimentos através do Nila Bank. E, 2025, nosso plano, então, de desenvolver de uma estratégia dos próximos 10 anos, chegar a um determinado, ou uma meta que a gente vai ter, que vai ser nosso último slide que eu vou apresentar para vocês. Alguma dúvida até aqui? Não. Obrigado. Também não. Não. Um ponto muito importante. Eu preciso que vocês entendam. As duas estruturas, tanto a gestão de patrimônio ou o Nila Bank, são estruturas totalmente distintas,
tá? Apesar do nome ser o mesmo, é uma questão de marketing, né, e ter que justificar duas empresas, refazer um branding, e o brand da Nila já é muito forte, mas a parte de Nila, gestão de patrimônio, gestão patrimonial, e o Nila Bank são duas empresas totalmente apartadas, soluções diferentes, fluxo de clientes diferentes, estratégias comerciais diferentes, tá bom? Então, hoje nós vamos falar da parte de gestão de patrimônio, que é a nossa estrutura mais antiga, que é o carro-chefe da nossa operação. Então, a gente vai focar nisso, mas tem isso em mente. Empresas separadas, distintas, só usam o mesmo nome, o mesmo brand por questão de marketing. O que eu quero trazer para vocês? O tamanho do mercado. Já que depois vocês vão receber isso daqui, o link da onde a gente tirou esses números, mas estima-se que 9%, né, da riqueza são clientes de alto patrimônio e de baixa liquidez. Então, são aquelas pessoas que têm muito patrimônio e não têm nenhum dinheiro investido, ou pouco. Então, comparado a um mercado private, que eu estou falando de 1%, que é alta concorrência, pouco cliente, e com clientes com liquidez acima de 10 milhões, aqui, ó, é onde está todo mundo querendo chegar. Mas aqui é onde estão os nossos clientes. Totalmente abandonados, com pouca ou nenhuma concorrência. Aqui fala um número de 19 milhões, mas a gente fala, aqui é qualquer patrimônio acima de 100 mil, tá? O nosso nicho de clientes, que é a partir de 10 milhões, a gente acredita que é 40% disso, então a gente está falando pelo menos ali 6 milhões de clientes, tá? Então, esse é o nosso foco, mas é um oceano, são 6 milhões de clientes que ninguém está atendendo. Não com essa proposta que a gente está trazendo, de dar esse suporte, essa integração, de desenvolver patrimônio. Joia? Desculpa, de novo, né? Se tiver dúvida, podem parar, interromper, perguntar. O que a gente descobriu, então, nos primeiros 6 anos? Lembra, a gente passou 2014 até 2021, 20, testando o modelo. Né? A gente foi tentando desenvolver o modelo de como é que eu atendo esse cliente de alto patrimônio e baixa liquidez. O que ele precisa, o que ele quer, dando aquela, né, do jornal da Globo de sexta-feira, né, o que comem, onde vivem, o que fazem, do Globo Repórter. Então, o que a gente descobriu durante esses 6 anos? Então, tudo que a gente falar, tudo que a gente desenvolveu do nosso produto não foi de livro, não foi uma ideia que surgiu do nada, foi empírico. Foi colocando na prática, testando, errando, e infelizmente mais errando do que acertando no início, mas foi desenvolvendo essa estratégia para a gente entregar essa solução de forma eficiente. Então, o que a gente descobriu nesses 6 anos é, primeiro, o público, na sua grande maioria, é formado por médicos e empresários. Isso trouxe um foco para nós. Ah, e daí você atende executivo? Não. Nosso foco são médicos ou profissionais de saúde e empresários. Ponto. É onde nós temos a nossa expertise, onde a gente conseguiu criar uma solução que essas pessoas sintam um valor agregado. O segundo ponto é, qual que é o perfil desse cliente? A gente chama aqui carinhosamente de perfil guerreiro. É o construtor de patrimônio. É o cara que não estudou fora, não fez nada. É o cara que desenvolveu um patrimônio muito mais pela teimosia do que pela estratégia, pela inteligência. É o cliente que foi aguerrido. E esse cliente aguerrido, ele tem algumas peculiaridades. Ele não é o cliente sofisticado. Então, é o cliente que não paga só para ouvir uma dica. É o cliente que não paga só para ter um concierge. Ele quer execução. E por isso que a Nila é estratégico, tático e operacional, porque esse tipo de cliente exigiu isso. No outro ponto, ele era centralizador, ou ele é ainda, né? A empresa depende muito dele. Ah, Edrei, e o que isso afeta na parte de gestão de patrimônio? Tudo, porque se ele falta, a empresa vai para o brejo, automaticamente a família também. E aí a gente não vai ter um patrimônio a longo prazo para gerir. Então faz sentido a gente criar e desenvolver uma estrutura para trazer governança para ele. Então a ideia da gente ter a governança corporativa vem disso. Um cliente centralizador que tudo depende dele, ele é a empresa. Isso é errado, né? Se ele é a empresa e na falta dele a empresa não anda, ele não tem uma empresa, ele é só um empreendedor, ele é uma empresa de um homem só. Então a gente ensina ele a descentralizar, a criar uma estrutura, né, uma empresa que funcione sem ou apesar dele.
para que ela se torne longeva. Um outro ponto esse cliente, o perfil dele, ele é tomador de crédito, ele não é investidor. Todo o dinheiro que ele puder ter, ele vai injetar no negócio. E é um ponto que a gente levanta muito forte aqui, né? Todo mundo tenta, né? O mercado financeiro pega um empresário que às vezes tem lá R$1 milhão sobrando. Vai querer colocar ele em fundo X, fundo Y e assim vai. E nós não. Nada dá mais dinheiro do que o negócio do nosso cliente. E a gente tem que trazer essa visão para ele. Eu sei que nada dá mais dinheiro, porque é um risco que ele domina, é um risco que ele entende, ele tem know-how suficiente para isso. Então, para a gente foi muito importante entender isso, porque então a gente montou um time não para ajudar ele a investir, mas um time para ajudar ele a gerenciar o crédito, negociar a dívida, estruturar uma dívida, levantar um capital. É muito importante essa parte, né? Ele toma o crédito. E lógico, né, ajudando, ensinando ele a tomar crédito, ter uma eficiência, a gente acaba também gerando, né, dando mais caixa para ele reinvestir na empresa. O segundo ponto o patrimônio dessas pessoas, normalmente, e esse é um fato, vocês podem conversar, quando você conversar com algum empresário, principalmente um empresário médio, você pergunta assim para ele, e dentro do processo de entrevista para se tornar cliente, é muito bonito ouvir a história do cliente. Todos eles passaram por uma fase eu brinco muito, aquela fase bíblica, 7 anos de escassez para 7 anos de vaca gorda, né, vaca magra e vaca gorda, que é a referência da Bíblia. Então, o que acontece? Ele passa por um período muito difícil, que é o período que ele está empreendendo, lutando, mas de repente as coisas começam a dar certo. Aí o que acontece com o patrimônio dele? Cresce de forma desorganizada, porque começa a entrar dinheiro, e ele começa a comprar isso, comprar aquilo, fazer isso, comprar aquilo, só que ele tem medo. Né? Ele está crescendo o patrimônio, mas ele sabe, poxa, se acontecer qualquer coisa errada, e ele começa a colocar em nome de pai, papagaio, vizinho, cachorro. Então, ele, além de crescer de forma desorganizada, cresce de forma desorientada, que é pior ainda. Então, quando a gente olha para isso, faz sentido ter um time de planning, fornecer essa estrutura para ensinar esse cliente a organizar esse patrimônio, seja de forma jurídica, seja de forma sucessória, seja de forma societária. Um outro ponto que a gente notou também foi a falta de suporte para ele tomar uma decisão estratégica. Eu, por exemplo, tenho o meu conselho, eu recorro aos meus conselheiros, olha, eu estou com essa dúvida aqui, o que eu faço? E até o conselho ele serve para me cobrar. Porque normalmente ele é um ponto, né? Quando a gente é o dono de um negócio, ninguém cobra a gente, só nós mesmos. A gente até brinca, né? Quando me vê falando sozinho, me deixa que eu estou em reunião comigo mesmo. Então, isso é ruim. E a gente notou isso nesse cliente. Ele não tinha um suporte. Ele não tinha em quem recorrer. Normalmente ele recorria a um amigo, a um colega, ao advogado, que era dava suporte para ele. Então a gente monta um time, né, ou pega parte do nosso time de conselheiros e fornece essa terceirização de conselho. São pessoas que ele pode recorrer para tirar uma dúvida de para onde vai a empresa dele, como é que ele tomou uma decisão empresarial, que ponto ele está deixando passar. Às vezes, lembra, né, aquela máxima, quando a gente está no olho do furacão, a gente não enxerga o furacão. Essas pessoas estão de fora. Então, ajuda o nosso cliente a ter uma noção mais macro. É orientar mesmo, ter alguém para ele falar, né? Tem um dado psicológico, se a gente é capaz de escrever ou falar com clareza do nosso problema, ele já está 50% resolvido. Então, essa é a ideia. Por isso que a gente tem um time de conselheiros para esse cliente, para ajudar ele a tomar essa decisão. No outro ponto, não possui um plano sucessório na empresa. A ideia não é vender o seguro, não. É plano sucessório empresarial. Quem vai gerir a empresa na falta dele? É o herdeiro ou é um terceiro? Porque nem todo herdeiro é sucessor. E nem todo sucessor ele é herdeiro. Então, isso ajuda. Ensinar ele. Aí entra um pouco também até da governança corporativa, né, na parte do centralizador. Ensinar ele a delegar. E muito importante que a gente fala com os clientes também. Plano sucessório na empresa se faz em vida. Não é aquela coisa, e se eu morrer? Não, peraí, você prepara o seu herdeiro já. O seu sucessor já. Até porque em algum momento você vai querer tirar férias, em algum momento você vai querer descansar, você tem que ter alguém gerenciando a sua empresa. Seja de forma profissional ou trazendo o seu herdeiro e preparando ele para isso. Alguma dúvida aqui? Não, tranquilo. Ótimo. Não. Então, com esses pontos,
nasceu o produto que a gente chama de gestão de patrimônio integrado. E lembra, o segredo do sucesso dessa solução é a palavra integrado. É através dela que a gente quer trazer essa experiência de private bank ou de family office para esses clientes médicos e empresários que têm alto patrimônio e baixa liquidez. E esse é o nosso slogan. Ofertar para esse cliente um atendimento topo de linha, coisa que o mercado sequer está tentando para eles. De novo, um private bank, um family office hoje no Brasil, um family office o cliente até acessa com 10, um multifamily office, né, não um family office, com 10, 15 milhões, mas não é um multifamily office de verdade. No final do dia, vai só fazer investimentos, não vai fazer o suporte jurídico, contábil, banking, governança, não vai fornecer todo esse trabalho completo. Vai pedir 10 milhões para injetar ele em fundos ou em projetos de private equity. Não vai dar o concierge, pode até dar um pouco de concierge, mas não vai gerenciar de forma completa. Para isso vai exigir muito mais liquidez. Então, é para isso que a gente criou esse modelo. Para fornecer para este cliente que ninguém está nem aí. No pior cenário, o consultor, né, o gestor de gerenciamento de risco, o consultor de seguros, ou o gerente do banco que vai dar o crédito. São as pessoas que mais dão atenção para ele. Mas são pessoas que estão olhando uma faixa do patrimônio do cliente, não estão olhando todo. Essa é a nossa diferença, o time integrado. Então, a ideia aqui, e eu faço essa pergunta, né, ou essa analogia com todos os clientes. Imagina um time de futebol, né, contei isso para vocês, onde o zagueiro não conhece o meio de campo, que não conhece o atacante, não se conhece. E quando o técnico que é o cliente, põe na mesa, cada um fala uma língua diferente. A comunicação, ela não é efetiva. Então, através da nossa estrutura, e essa palavra integrado é onde o nosso time está em constante comunicação. Nós temos um processo, né, um atendimento de CRM, onde o time de jurídico insere um dado, todo mundo é informado. Porque o jurídico não vai tomar nenhuma decisão sem antes o aval de todo o restante do time. Inclusive até do terapeuta de performance. Então, a gente consegue entregar essa estrutura e de novo, o segredo do sucesso é essa palavra integrado. É uma luta constante, é um desafio constante. A Tawane é advogada. Ela sabe o quanto é difícil lidar com advogado e contador, né, Tawane? Então, é difícil. e ainda mais fazer todo mundo trabalhar em harmonia, mas é o bom que entra um ponto da cultura. É uma cultura que também a gente demorou para implantar. É um time que a gente demorou a montar. Esse time que está aqui não foi, vamos montar ele do dia para a noite. Ele foi sendo desenvolvido. Tanto que muitas pessoas que iniciaram conosco já não estão mais. Porque a cultura que a gente quer implantar, a gente vai limpando. Poxa, você não está agregado na cultura. Não é uma competição, pelo contrário, aqui é uma engrenagem. Nenhum funciona sem o outro. E isso para nós é importante, esse é o nosso desafio diário, ter o jurídico, o contábil, o time de governança, seja a governança familiar ou a governança corporativa. Governança familiar, a gente ajuda a família a administrar, né, ensinar a família a administrar, ensina os herdeiros, preparar o sucessor, pega os herdeiros, se o dono do patrimônio quer que o filho seja um sucessor, assume a empresa, a gente tem uma área e um time só para treinar os herdeiros. A parte de banking, né, que eu falo negociar dívidas, estruturar, o time de conselheiros e até o terapeuta de performance, que é entender esse cliente, desenvolver e dar o acompanhamento para ele tomar melhores decisões. Não é ensinar ele a tomar a melhor decisão, é entender quais os gatilhos que ele tem que afetam o processo decisório dele, que afeta a eficiência. Então, essa é a proposta. Então, aqui eu já queimei largado, eu já contei a lógica do técnico, mas, de novo, nosso maior objetivo é ajudar nosso cliente a tomar a melhor decisão. Seja fornecendo dados ou tomando a decisão por ele, seja no patrimônio familiar ou no patrimônio empresarial. Então, nós não somos uma consultoria. Nós somos uma estrutura de gestão patrimonial. A gente executa para o cliente. A ideia é trazer para ele eficiência, eficácia, crescimento patrimonial e uma melhor proteção do patrimônio. E proteger o patrimônio é estruturar o legado, proteger em caso de riscos, é fazer
tudo que for uma ideia de proteção para melhorar o patrimônio dele também. Joia? Alguma dúvida até aqui? Podem perguntar. Edrei, eu só pedi para entrar pelo computador. Consegue autorizar para mim? Ah, consigo. Foi. Deu certo? Sim, obrigada. Maravilha. Voltou a compartilhar a tela? Sim, tá compartilhando. Sim. Boa. Então, de novo, gente, tenha isso muito em mente e vocês vão ver que, assim, eu gosto de repetir. Acho que não tá no modo completo, pelo menos não para mim. Ah, é? Não, tá certo. Tá certo, sim. Foi? Foi. Boa. Então, a palavra integrado para nós é muito importante. É algo que rege a nossa estratégia, é algo que faz essa ideia de gestão patrimonial funcionar. É a dinâmica da constante comunicação. Joia? Então, nenhuma decisão, nenhum processo decisório, toda estratégia, todo processo que a gente encaminha com o cliente é tomado sempre em conjunto. E lógico, vocês fazem parte disso também, lembra? Vocês são protagonistas do atendimento. Então, vocês vão poder acompanhar isso também mais próximo, na unha, do qual processo esse cliente está passando. Então, se a gente fosse olhar em questão de valor, né, qual a proposta de valor que a gente quer entregar? Primeiro, experiência de family office. E vocês vão entender por que nosso processo de vendas ele ocorre em 6 passos. Né? Porque, primeiro, esse cliente não faz nem ideia do que é um family office. Ele não é, lembra, ele não é sofisticado. Malemar, ele é um personalité. Então, e de novo, lembra lá, por essa sofisticação, por essa rigidez, vamos colocar assim, não adianta só fazer o estratégico, ser um concierge. Por isso que nós somos estratégicos, táticos e operacionais. Tudo que a gente desenha, desde a holding até a offshore, uma estratégia jurídica, tributária, sucessória, blá, 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 a gente vai não só na estratégia, mas a gente executa, a gente entrega pronto. Lógico, a mesma vale para contábil, o mesmo vale, às vezes, para o conselho ensinar o cliente a fazer um planejamento estratégico. Para onde vai a empresa, como, trazer essa clareza operacional para ele. Né? E na governança a mesma coisa, na governança corporativa, entrar dentro da empresa e executar, ensinar ele a definir poderes, cargos, compliance, essas coisas, tudo dentro de uma estrutura de ponta a ponta. Num outro pilar nosso é ter uma dinâmica, ou uma visão mais holística. Identificar, ou pelo menos, uma tese nossa, tá? Isso não é um ponto de mercado, olhar para o patrimônio de forma mais ampla. Não é só o patrimônio empresarial, não é só o patrimônio familiar, não é só um patrimônio só. É um patrimônio empresarial, é um patrimônio pessoal e um patrimônio familiar. São 3 patrimônios distintos, intercalados, unidos, vinculados, mas cada um tem uma gestão, um pensamento e uma estratégia diferente. O patrimônio empresarial, de fato, você já pega de cara, é o patrimônio da empresa. É para onde a empresa vai. Patrimônio familiar é a família. Então, peraí, o que você quer me dizer? Né? Família é família. Não, veja bem. Aí, essa empresa, normalmente, é o pai e 2 filhos. Então, quando eu olhar para o patrimônio familiar, eu estou olhando para o pai e esses 2 filhos. Mas aí tem o patrimônio pessoal, que um desses filhos pensa diferente, tem uma estratégia diferente, quer para um caminho diferente. Então, ele constrói o patrimônio dele de forma diferente. Então, eu não posso olhar para um patrimônio geral e tomar uma única decisão. Eu tenho que esmiuçar e colocar cada um numa caixinha, para cada estratégia, cada ação é diferente. Se eu entender como é que a família lida com a empresa, como é que a família lida com a família e como cada um lida com o seu patrimônio pessoal. O outro pilar, o mais importante, é a harmonia. De novo, integração. Seja na montagem da estrutura, seja nas várias tomadas de decisão, sempre olhando de forma macro e integrada. Em resumo,
fornecer proteção, governança e essa experiência de family office. É ser a estrutura de aconselhamento desse cliente. Não é ser uma consultoria. Olha, estou aqui 3 decisões, tá aqui 3, nem existe, né? 3 modelos de holding, escolhe uma. Não. É falar, eu te entendo, eu sei o que você quer, eu sei para onde você vai, eu sei até o seu perfil de tomada de decisão. Então você vai por aqui. Ou nós vamos por aqui. E se der errado, quem vai estar lá na frente para corrigir somos nós. Então, uma coisa que vocês vão descobrir, a gente não tem medo de assumir uma postura com o cliente. Ai, meu Deus, você vai fazer essa recomendação na cara do... Vamos, lógico. No dia seguinte que ele virou cliente, a gente já vai sair dando opinião? Não. É algo construído, a gente vai entender esse cliente, vai aprofundar. Mas uma vez feito, a gente toma a decisão. Lógico, cabe ele seguir ou não? Total. Mas que a gente vai chegar com algo mais firme. E olha, eu escolho A. Não é A, B e C. Eu iria pelo A. Ah, vê a opção B. Ok, eu entrego um B para ele. Mas eu tomei a decisão pelo A. Joia? O Blue Ocean, que é o produto para empresários. Patrimônio mínimo, então quando eu olho para todo o patrimônio, pelo menos a partir de 10 milhões. É uma tabela patrimonial, que é pelo material que vocês viram já está lá, né? De acordo, a gente coloca a partir de 10 milhões, mas tem uma faixa bem pequenininha lá que a gente colocou a partir de 5, né? Entre 5 e 10. Aí, quando aparecer lá, eu explico essa história para vocês. No jurídico, focar no tributário, no sucessório e no societário. No fiscal, focar na contabilidade, focar no fiscal, no gerencial e no estratégico. Fornecer para ele governança familiar e corporativa. Toda estratégia de banking e estruturação de dívidas. Performance de decisão. E o conselho as a service. Ser esse apoio operacional para o cliente. Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Nila Doctors. O Nila Doctors, ele é diferente, a gente não olha para o tamanho do patrimônio, porque a gente descobriu que o médico, ele não é um patrimonialista como é um empresário. O médico é gerador de caixa. Ele ganha muito dinheiro, mas também não sabe acumular e gasta muito bem. Então não faz sentido eu analisar tamanho de patrimônio. Faz sentido eu analisar pacote de serviço. Então nós definimos em 3 pacotes. Um pacote Classic, um pacote Premium e um pacote Wealth. Vocês notaram que o time da Nila adora inglês, tá? Eu sou contra, mas eles adoram. Tudo aqui é na base do inglês. Nila Médicos era tão mais bonito do que Nila Doctors, mais. Então, o pacote clássico é um pacote mais coeso, muito mais para fornecer todo o suporte financeiro, de estratégia, de gestão financeira. O premium, que é onde é a média, né? A maioria dos médicos estão aqui, ele fornece tudo do clássico, com mais alguns serviços de departamento pessoal, contratação de pessoas, controle de hora extra, emissão de social. Aqui ele já tem aqui sim, ele tem um concierge jurídico. Ele não usa o jurídico na ponta. Peraí que o João tá chamando aqui. Ah, tá. Então, agora que ele falou, mandei mensagem, cadê você que não tá na reunião, mas ele tá com a esposa no hospital. Então ele tem um concierge aqui, né? Aqui sim ele tem um concierge tributário, sucessório, societário. Se ele precisar, ele tem até 8 horas por viabilidade, tá? E o pacote Wealth. Ah, e daí por que nasce o pacote Wealth? Porque a gente descobriu que tem muito médico que é herdeiro. Gente, o que tem de fazendeiro e industrial que pegou os filhos e transformou eles em engenheiro ou advogado ou médico. Por isso que tem muito médico herdeiro, que recebe uma fortuna às vezes, mas o cara não sabe gerenciar. Então o pacote Wealth é a gestão de patrimônio que a gente faz para o empresário, somado ao que a gente entrega para os médicos, que é todo financeiro. Lembra que para médico a gente faz toda a parte de controladoria, pagadoria, obrigações fiscais, legais, até o RH. A gente assume tudo isso. Eu tenho uma dúvida aqui, Alessandra. Esses daqui são os pacotes com valores que os médicos pagam mensalmente, é isso? Correto. Tá. E geralmente esses médicos, eles têm que ter empresa, né? Porque se for um médico sozinho.
ele na clínica dele? Aí não é muito perfil, né? Não, é sim. A É? maioria dos médicos está aqui, ó. Ah, Porque assim, por exemplo, se ele tem um pequeno consultório, ele vai ter alguém para ajudar a cobrar, ele deve ter alguém para fazer cobrança, essas coisas, fazer o departamento pessoal. Normalmente, ele sempre tem duas pessoas, tá? Dificilmente ele tem só a recepcionista. Se ele tiver só a recepcionista, quem faz todo o controle é ele. entendi. Isso toma tempo. Então, por isso que, assim, quando o cliente, e aí no folder do Doctors, vocês vão receber esse pacote, tá? Completo. Em média, em qualquer um dos três, menos no Elf, que é um trabalho mais completo, mas aqui e aqui no de 5 e no de 8, quando ele olha para esses mesmos serviços em 12 meses, nós somos 30% mais barato do que se ele somar tudo que ele teria dentro desse pacote. Só o Entendi. pacote no caso de 8 mil mensais, toda a controladoria, e lembra, não é só do consultório, é da casa também. É da casa também? Ah, Correto? A gente faz toda com sistema de pagamentos de contas da casa, compra, organiza, né, para ele, né? Então, ele só entra na conta para dar o ok e para receber o relatório, só. Porque aí vai ter um Gente, time gerenciando. aproveitando uma dúvida. Eu peguei aqui a minha lista, né, de, como que fala, potenciais clientes, e aí fui dar uma olhadinha no Jus Brasil. E eu achei Uhum. interessante uma coisa. Em 2 deles, eu encontrei processos de execução. Aí a gente pensa, Olha, nossa, por que a pessoa, né, tá tendo uma dívida executada? Porque a gente pensa que são pessoas que têm, né, um certo poder aquisitivo. A Anila atua nisso também? você diz na... Assim, de saber, por exemplo, porque às vezes a pessoa vendeu um terreno, um imóvel, e sei lá, nem sabe das mapear, dívidas né? tributárias que ela tem. Isso sim. Ah, nossa, que legal. Então já Na é uma parte solução para a gente tributária, apresentar, né? uhum. Inclusive aqui, a gente está até reformulando essa solução dentro do... A gente, eu vou falar, eu vou usar a palavra que ela está suspensa, essa solução por enquanto, tá? Mas dentro do Nila Doctors. Não essa que eu te falei, tá? Essa que você me perguntou, Tawana, tá operando, funciona Ah, normal, tá. faz Até porque eu não parte. tinha pensado no Nila Doctors nela mesmo. É, dentro do Nila Doctors, nós tínhamos um sistema de proteção médica. O que quer Aham. dizer? Se o nosso médico toma um processo por erro médico, Isso, ele não precisa de advogado, a gente vai defender ele até em última instância. Ah, então vocês têm o time jurídico para isso? Correto, mas só para o Doctors. Tá, mas é da Nila mesmo ou vocês têm parceiros, Não, é escritórios nosso. parceiros? Aqui é um misto. Tem um time interno e tem uma parte externa para ajudar, porque às vezes o médico está muito distante, então é bom ter alguém lá em loco, né? Ah, entendi. Então, mas aí é um Não, time muito que bom. acompanha o time em loco. O que acontece? Mas tem que ser só por responsabilidade civil médica. Ah, qualquer outro processo, esquece, a gente não entra. Sim, Se ele tomar esse processo por erro médico, a gente entra e o custo com honorário é zero. Ele só entendi. paga as custas judiciais. Nossa, então muito bom isso. Para E vamos até chegar em, mostrando essa solução para os médicos. e vai até em Outra última coisa, o instância. erro médico inclui dele, da equipe dele ou só dele? Se ele for envolvido, e aí normalmente quando a equipe envolve ele, aí sim. Porque muitas vezes, por exemplo, o médico ele é dono da clínica, então ele está respondendo pelo CNPJ. E O aí, CRM estou é o falando dele. assim, aí Se pelo envolver o CNPJ CRM dele, é nosso. A gente dá entendi. suporte. E normalmente é uma estratégia. O médico sempre joga a culpa em alguém do time, tá? Isso é a coisa mais Uhum. comum do mundo. A culpa sempre é da enfermeira, da instrumentista. Isso é fato. Porque não chega até. Tem uma estratégia lá que tirando essa responsabilidade, não chega até ela. Então, mas essa solução, a gente está revisando ela para ter um formato mais encorpado, tá? Então, por enquanto, ela funcionava, os clientes que entraram até 2 meses atrás estavam com essa cobertura, por enquanto, ainda não tem, a gente tirou para os clientes novos.
A ideia é volte, pelo menos agora, no início de junho, no máximo, final ali pelo menos no máximo ali em junho, já voltar com essa cobertura, e até um pouco mais eficiente. Mas, por enquanto, não está no pacote, tá? Eu só trouxe isso porque é um pacote que a gente tem, é uma solução que a gente tem, e é o grande diferencial. Isso aqui ajuda a vender esse produto com a mão nas costas. O pessoal que ele paga de seguro, se for olhar um médico, dependendo do ramo dele, é quase 3 mil reais. E por 8 mil, a gente entrega tudo, e tem um ponto legal. Se a gente perder a causa, né, seja em última instância, ou tomar um bloqueio em primeira, a gente tem um seguro com a Chubb nosso de R$500 mil, que a gente ainda cobre o patrimônio dele. Muito Então, bom. além de cobrir o processo, a gente cobre o risco, tá bom? O que eu quero, né? Pelo menos dar as caras às pessoas, vocês conheçam. Depois, gente, tá todo mundo lá no grupo, podem chamar, trocar uma ideia, conversar, é livre isso para vocês, fiquem à vontade. Então, o nosso diretor jurídico, o diretor de Wealth Planning, é o Leandro Sveiter, tá? Para quem é do ramo jurídico, ele é parente sim da família lá do Sveiter, tá? Todo mundo pergunta, né? A Karina, que é a nossa diretora de Wealth Planning também, mas ela cuida de toda a parte de contabilidade e auditoria dos clientes. Lembrando que um pequeno M&A a gente consegue fazer dentro de casa, tá? Até 50 milhões é fácil de fazer, a gente consegue entregar aqui. Acima disso a gente vai ter que terceirizar, tá? Aí a gente já não faz. Mas até 50 milhões, às vezes quer fazer uma pequena aquisição de um pequeno negócio, de um médio, né? 50 milhões já é um negócio considerável. Dá para entender tudo dentro da nossa estrutura. Tá? Reduz drasticamente, né? Um M&A hoje custa de 4 a 5% do valor do negócio. O João, que acho que vocês conhecem, né? Vocês conversaram com ele. O Domingos Rica, né? Que é o nosso diretor de governança corporativa. Ele quem lida, né? Com os empresários para estruturar, organizar, preparar a empresa para o processo, né? De ter uma organização estruturada. A Tati, que é filha dele, mas ela se especializou na parte de governança familiar, então é ela quem conversa com os herdeiros, prepara os herdeiros, desenvolve, dá todo esse apoio. O Christian, que é o nosso terapeuta de performance, né, ele quem entra em contato dentro do processo de vendas, ele é o primeiro a ter o contato com o cliente, a conversar, entender o perfil e volta para vocês. Aí, um exemplo, a Alessandra, olha, a gente conversou com um cliente XPTO, ele quer passar pelo nosso processo de entrevista de clientes. A primeira coisa, ele vai assinar um NDA, em seguida ele vai ter uma conversa com o Christian. O Christian vai te devolver o relatório psicológico, ele não vai abrir o relatório do cliente, mas ele vai te dar um feedback, tipo, olha, esse cliente é assim, é assado, é dessa forma, é da outra forma, esse cliente não gosta de relatório, esse cliente gosta que você liga, que você vai marcar o café com ele, ou não, esse cliente não quer nem te ver, ele só quer receber o relatório. Essa orientação ajuda a gente muito na hora de lidar com o cliente. A gente vai entregar o que o cliente busca. Esse relatório faz parte, inclusive, dentro do processo da gente orientar o atendimento para ele. Nosso time de conselheiros, então o Rick ele faz parte, né? O cara é referência em governança corporativa, faz total sentido estar aqui conosco. Fernanda Franco, também é advogada, especialista em compliance, ex-diretora do Pátria, ex-diretora da REAG, cuida de todo o compliance nosso da Nila, é a nossa conselheira. O Rui Cadete, vocês podem pesquisar depois, a maior estrutura de contabilidade do Brasil pertence ao Rui Cadete. Então, ele, além de nosso, tudo aqui, todo mundo, esse é o time, né, não são só executivos, são sócios também da Nila. Então, toda essa estrutura robusta de contabilidade, através da nossa sociedade, a gente entrega de forma interna, através da estrutura do Rui Cadete. O professor José Carlos, referência também no Brasil, na parte de... Eu brinco com muito porque, assim, ele é especialista em governança, só que o Rica, ele é especialista na prática. O Zé é especialista na parte teórica. Formatar o conselho, redigir as regras do conselho, redigir as atas, ensinar o cliente na parte burocrática do negócio. E o Rica é na dinâmica do negócio. Né? Como é que no dia a dia eu coloco essa prática de governança? E o Zé vem com a parte documental para apoiar. E, inclusive, é o Zé quem lidera o time dos conselheiros terceirizados, vamos dizer assim. É ele quem bate o papo com o cliente, né? Ele quem mais tem esse contato, que ele gosta também. Aqui é a faixa de patrimônio que eu comentei com vocês. Aqui é para empresários.
né? Lembra, médico é pacote de serviços. No caso do empresário, lembra, o nosso ticket sempre parte a partir de 10 milhões, sempre partiu. Nós tínhamos nós atuávamos com 3 faixas somente, até por questão de clareza, que vinha entre 10 e até essa aqui a partir de 40. Então, entre 10 e até 100. Porque a gente tinha 2 grandes convicções. Que o tipo de cliente que a gente queria atender, ele jamais teria mais de 100 milhões de patrimônio. Eu nunca encontraria um cliente com 150 milhões de patrimônio e sem 500 mil reais guardado. Essa era uma mentalidade que a gente tinha. E a gente se enganou feio. Porém, muito acima também, mas olhando muito abaixo, tinha aquele cliente que ele estava muito próximo dos 10 milhões. Ele não tem os 10. Está muito próximo. E ele tem a dinâmica suficiente, ou existe um dinamismo patrimonial suficiente para ele ser nosso cliente. Mas não é justo cobrar dele já 16 mil. Então a gente criou essa faixa, mas é para aquele cliente que está muito ali no limite. Nós não recusamos clientes para fazer o processo de entrevista, tá? Então, eu vou trazer esse cliente e se ele não tiver perfil, gente, não tem problema. Porque a gente vai, lógico, a gente vai detectar mais cedo do que o comum, mas ele vai passar. E é até bom para vocês também, conhecerem como é que funciona o processo. Então, não tenham medo de, eu acho que esse cliente não tem 10 milhões. Ok, ele também não pode ter menos do que 5, né? Então, mas, inicialmente, até para vocês entenderem. Então, a gente não dispensa, a gente assume o risco de passar por esse processo. Porque eu prefiro, no final, dizer não para esse cliente, do que dizer sim logo de cara e ele ficar descontente. E dentro do processo de 6 reuniões, vocês vão descobrir o porquê desse descontentamento. Como para cima, a gente teve um prejuízo. Nós pegamos um cliente que o consultor falou assim, olha, ele tem no máximo 200 milhões de patrimônio. Então, toma aqui, 40 milhões, 40 mil mês, eu vou conseguir entregar. E a gente foi descobrir que esse cliente tinha mais de R$500 bilhão em patrimônio. E literalmente não tinha 100 mil reais guardado. Mas a empresa dele faturava 35 milhões mês. Mas por quê? Ele tinha uma dívida tributária gigantesca, praticamente impagável. Então, por isso que ele não acumula dinheiro. Ele acumulava imóvel, e no nome de quem? De terceiros. Só em imóvel, esse senhor tinha quase, só em terreno, desculpa, ele tinha mais de 100 terrenos em São Paulo. Só em São Paulo. Então, a gente descobriu que, poxa, faz sentido então, e imagina, todo esse trabalho, e a gente cobrando num cliente de 40. A gente, em 8 meses, a gente pediu arrego, falou assim, para, porque eu não consigo te atender. A demanda que você está me trazendo aqui é, no mínimo, 3 vezes mais do que isso. Foi aonde decidiu, então, colocar essa faixa patrimonial, tanto de 75 quanto de 100, para conseguir ter ser mais justo na hora de cobrar. E não se enganem, tá? Tem clientes nessa faixa aqui, e pagando bonito. Então, assim, quando você dispensou esse cliente aí, na verdade, ele saiu ou vocês criaram essa outra faixa e ele começou a pagar mais? Não, de início ele saiu. Sim, porque depois que a gente sentou, Entendi. assim, depois que dispensou, isso é muito legal, né, assim, não sei se isso tem um lado bom, mas tem mais lado ruim do que tudo. A gente aprende muito de forma empírica, que é a forma mais cara, dolorida, porém é a que mais fixa, né, que é quando a gente vai tentativa e erro. É tão mais gostoso aprender com o erro dos outros, mas a gente não tem ninguém de referência no mercado. Me ajudem, se vocês falam assim, daí tem uma empresa que faz tudo isso que vocês fazem, com essa mesma estratégia, com essa mesma proposta. Vou adorar saber. Até para ir lá jogar uma bomba, né? Eu odeio o concorrente. Mas, não. O que acontece? A gente teve que interromper. Depois que a gente falou assim, poxa, será que existe ou como ele existem outros? Existem. Você entende? Foi onde falou assim, então peraí, se existem outros, eles vão bater aqui de novo. Então vamos colocar a faixa. Vamos deixar aqui, que a hora que aparecer, a gente já tem a precificação. Que esse é o segundo segredo do nosso sucesso. É essa tabela, tá? Vocês repararam que não é uma tabela, não é um percentual em cima do patrimônio. É uma tabela por faixa patrimonial, e é fixo. Seja o cliente de 40 ou de 100, é 32. E não quer dizer que o 40 está pagando caro e o de 100 está pagando barato. É justo para os dois, por incrível que pareça. Nem o 40 está pagando caro e nem o de 100 está pagando barato.
Então, ao longo dos anos também a gente entender que com esse valor eu consigo entregar um escopo, um projeto, ou um atendimento topo de linha, com um time topo de linha através desse custeio, também não é fácil. Aí isso daqui é onde a concorrência vai pegar, vai apanhar. Aqui é onde a gente está pelo menos 10 anos na frente da concorrência. Legal. Joia? Joia. Edrei, peraí. E a terceira coluna ali, de comissões? São as Tá nossas? certo. Vou falar mais para frente, mas aqui são as comissões, até para facilitar para vocês. Opa. Um cliente que paga 16 mil, você tem uma comissão de 2.600 mensais. Um cliente que paga 25 mil, você tem uma comissão de 4.125. Lembrando que isso aqui são as comissões de primeiro ano, né? Uhum. Joia? Um cliente que Joia. paga 100 mil, você tem 16.500 mensais. Deixa eu aproveitar a oportunidade. À vontade. Uma dúvida também, porque eu vi que o percentual, ele vai diminuindo até o terceiro Sim. ano. Uhum. Porque a ideia é que a gente vai aumentando o cliente, é isso? Vai ficar proporcional? Não. O que acontece? Inclusive foi um rapaz da Prudential que deu essa dica para nós. Um consultor trouxe um cliente de 100. Certo. O menino sentou em cima dos 16.500 e não fez mais nada. Concorda que para nós a ideia é fomentar, né? Por mais que a minha missão, o contrato de vocês não tem exigência de meta, não tem nada, mas é o meu esforço, é a nossa estratégia trazer segurança, trazer conhecimento para que vocês tenham tranquilidade de trazer um cliente. Só que a ideia é trazer o máximo de clientes, não só para vocês ganharem muito dinheiro, mas para a gente dar um bom atendimento para o cliente, para crescer. Uhum. E quando esse rapaz, né, que trabalha no ramo de seguros, trouxe isso para nós, ele falou assim, sabe qual que é o problema? O comissionamento era vitalício. Então, você ia receber 16.500 até o fim. E ele falou assim, o problema está aí. Porque se ele sabe que vai receber 16 mil reais enquanto esse cliente for cliente, ele não vai buscar mais. Não, então foi o que eu pensei, porque assim, pelo menos um cliente por semestre também. Conforme Isso. vai diminuindo, a gente vai querer manter a renda, ou aumentar, né? Então a gente vai ter que aumentar o número de clientes que a gente levou para vocês. Boa. A lógica foi justamente essa. Né? Que o modelo americano faz isso, você tem que fomentar sempre novos negócios. Por isso que a comissão sempre diminui, para você sempre estar colocando novos clientes. Isso aí. Mas foi justamente por isso, tá? Não tem nenhuma... Aí, de novo, vivendo e aprendendo. Isso aqui é no primeiro ano, depois no segundo e no terceiro é metade? É 8%, aqui é 16% no primeiro ano, 16,5%. No segundo ano, 8%, e a partir do terceiro ano, 5%. Tá. 16, 8 e 5, vitalício. né? Oi? 16, 8 e 5. Edrei, eu tenho uma dúvida também. Diga. Digamos que o cliente diz, jurídico e contábil eu não quero, eu não preciso. Aí não tem essa opção. Não. Você vai entender agora na entrevista. Por que a gente colocou esse processo de 6 reuniões? O primeiro ponto foi, lembra do nosso cliente guerreiro? Bruto. Ele não faz ideia do que é um family office, ou do que é um multifamily office. Sequer faz ideia do que é um private banking. E é uma frase que eu uso muito. Só sabe o que realmente um private banking faz de verdade quem trabalhou ou quem já foi cliente. De resto, ninguém sequer tem noção de até onde vai o atendimento, a estruturação, o acompanhamento, o desenvolvimento, o acesso. Gente, tem coisas que você fala assim, não é possível que o banco faz isso. Faz. Chega a emprestar avião, pra vocês terem uma ideia. Então, e esse cliente não faz ideia disso. É algo muito distante. Apesar de ter o patrimônio, para ele é distante. O máximo de experiência de atendimento que ele teve premium foi um personalité da vida. E olha lá. Aqui nem isso. É o gerente do banco. Correto. Então, o que a gente fez? Então, peraí. E um outro ponto. Gui, por que vocês descobriram isso? Porque os clientes estavam cancelando no curto prazo. Porque como ele não entendia o que eu podia fazer, a expectativa
E, de novo, caro é o que não atende expectativa. Por isso que preço é o menor dos nossos problemas. O que a gente descobriu, então? Peraí, a expectativa do cliente está errada. E não só do cliente, a nossa também. Porque a gente já achava que esse cliente já devia conhecer o que era o atendimento. E não cabe a ele saber. Cabe a gente ensinar. Por isso, então, que a gente instaurou. Gente, tudo aqui dentro é negociável. Tudo aqui a gente pode negociar valor para apoiar vocês. E, sei lá, pode negociar uma série de coisas. A única coisa que é inegociável é esses 6 passos. Ah, Edrei, o cliente já gostou, na terceira reunião já está querendo assinar. Esquece. Não vai, ele vai até a última reunião. Ele tem que chegar na última reunião, ele tem que ter noção, e a gente vai construir. Então, esses seis passos, primeiro é para isso. Ser uma parte educacional com o cliente. Deixa eu ensinar para ele até onde vai o nosso braço. Até onde o que a gente se propõe a fazer. Em contrapartida, ajuda a gente a conhecer o cliente. Facilita. Eu vou ter 6 reuniões, essas reuniões é um processo. Então, são 6 reuniões que acontecem no máximo em espaço de 10 dias, tá? Então, teve a primeira reunião, já define a próxima reunião, teve a segunda reunião, já define a próxima, e assim vai. E quem que faz essas reuniões? Aí é que tá. Esse também é um segundo ponto que eu falo muito para os consultores. Sabe qual é o esforço de venda de vocês? É 0. É só indicar, né? Vocês participam, né? De todos esses passos. Então, a Você gente também... participa de todas as reuniões? Todas as reuniões. Tá. Essa reunião é construída, lembra, o protagonista é vocês. O cliente ele vai ver essa referência, mas em cada reunião tem um especialista. Primeira reunião, eu ou o João. Segunda reunião, e vocês também, né? Segunda reunião, até a segunda reunião somos nós. Então é a parte, vamos chamar de time comercial. Por quê? A primeira reunião, o cliente ele conta a história dele. A segunda reunião, a gente conta a nossa história. Que aí eu vou trazendo essa solução e vou contando esse storytelling que eu conto para você, que eu contei lá no início. Olha, o cliente que a gente vê isso, ele vai se identificando. Terceira reunião, aí eu já tenho os dados patrimoniais. Aí já entra o Leandro ou a Karina. Edrei, normalmente, se o cliente vai sair, que vocês percebem que ele não vai continuar, é na segunda reunião onde ele tem que enviar o patrimônio? Ou vocês não percebem dificuldade nisso? Porque eu acho que ali que está um ponto crucial, né? É na segunda para a terceira. Que é quando o cliente ele vai receber um link. Uma outra coisa legal também que a gente descobriu. A Tauana também, ela está mais nessa parte jurídica. Para a gente analisar patrimônio, gente, a gente pedia até foto do cliente recém-nascido com o médico segurando ele. É muito difícil. O cliente ninguém consegue reunir contrato social, certidão de casamento, todas as matrículas de imóveis, certidão de nascimento dos filhos, relatório de imóvel em 10 dias. Isso atrasava todo o processo. Aí pede imposto de renda? Isso aí. O que a gente pede? O imposto de renda, ele vai receber um link. Sabe o form que vocês assinaram, que vocês preencheram para gerar contrato? Uhum. É algo parecido. Ele vai dar o relatório para nós. Então, qual que é o seu tamanho de patrimônio? Ou qual a noção que você tem do tamanho do seu patrimônio? Para a gente ter esse cheiro. Poxa, aí o Leandro, na terceira reunião, ele já tem esse relatório. Ele vai ter uma noção, tipo, olha, esse cliente tem isso, o tamanho do patrimônio dele. Ele vai ter essa noção, que a gente vai aprofundar, lógico. Mas ele tendo essa noção, ele fala, Edrei, o cliente pode passar, próxima reunião. Ou não, Edrei, olha, muito baixo, pouco dinamismo. Tudo vai depender também de como o cliente vai explicar como é o patrimônio dele. E a gente vai entender isso na primeira e na segunda reunião. A dinâmica do patrimônio dele. Gente, é muito legal quando você pede para o cliente, só vendo, participando para você ver. Você virar para um cliente e falar assim, cara, conta a sua história. Mas não quero a sua história de 2 anos para cá. Eu quero desde quando você nasceu. Como foi seu pai, como foi sua mãe, como é sua relação com seus irmãos. Conta para nós. Como você construiu isso, quando você casou. Edrei, e falando assim de forma breve, esses relatos, qual a influência deles para o negócio? Total. A forma como um cliente acumula patrimônio
diz muito sobre a forma como ele quer gerenciar esse patrimônio. Por isso que tem o terapeuta. Correto. O Ah, Christian. Que aí, e o Christian, nessa primeira reunião, a gente já entra preparado, tá? Nessa primeira reunião, o Christian já falou com ele, já fez essa primeira entrevista, já mandou o relatório, já deu esse feedback para nós. Entendi. Joia? Então, aqui é justamente esse relacionamento mútuo. É uma análise mútua. Aí entra um outro, lembra, ó, primeiro ponto, o cliente conhecer nosso trabalho. O segundo ponto, a gente conheceu de forma profunda o cliente. E o terceiro, aí é uma estratégia comercial. É o viés da negação. Ninguém gosta de ser rejeitado. É psicológico, tá? Nenhum de nós. Isso está intrínseco nosso. Quando a gente começa a reunião, eu falo assim, e antes da primeira reunião, a gente faz uma reunião prévia, a gente apresenta. Aí a gente coloca isso pro cliente, cara, primeiro, não é você que me aceita, é eu que vou te avaliar. 7 em cada 10 clientes eu recuso. Nossa, 7 em cada Não, mas 10? é comercial. Isso é uma Lá estratégia no comercial. início, para mostrar o valor, né? Isso aí. Porque esse cliente, ele pode até estar desinteressado, mas ele vai querer passar pela aprovação. Ele vai querer provar que ele pode passar. Tem Interessante. um treinamento só para isso, tá? Querer ter a bolsa da Birkin. Correto. É a exclusividade. É falar para ele, cara, não é qualquer um que pode ser nosso cliente. E eu entendo se você não conseguir passar. Ou se você não puder passar. E digo para vocês, quando a gente instaurou isso, a gente instaurou esse modelo há 4 anos, se eu não me engano. 3, 4 anos. Foi quando a gente dá o reforma, né? Toda a estrutura, lembra? A gente reforma o modelo. Aí, mas foi no ano seguinte ainda. O nosso índice de fechamento, ele saiu de 32% para 66%. Legal. Gente, é quase 70%. Esse número de fechamento, se você pegar um especialista em vendas, ele vai falar que é impossível. Mas, Edrei, então você falou que recusa 7 em cada 10. Ok, isso daí é uma estratégia, muito mais argumento. Mas o cliente que chega até a 6ª reunião e tem a capacidade de pagamento, 6 em cada 10 fecha. Que até porque, se ele não entendeu, aí voltando passo a passo. Então, primeira reunião, ele conhece ele, segunda, ele nos conhece, aí já tem uma análise patrimonial com o Leandro ou com a Karina. Aqui o Leandro volta ou a Karina para apresentar uma estratégia, e aqui já entra o Rica para falar de governança e o Zé para falar do conselho. A 5ª reunião é para validar. Olha, pelo que a gente entendeu, você quer isso. É para ir, é onde o seu patrimônio quer ir, é isso que é importante para você, é aquilo que faz sentido. E um outro ponto também, né, que vocês vão receber junto. Cada reunião, a gente usa um sistema de inteligência artificial que gera uma ata. A gente chama de carta de intenções. Essa carta, cada reunião gera uma. Essa carta, cada reunião gera uma. Então, a primeira reunião vai gerar uma ata. O cliente recebe em até 48 horas depois dessa primeira reunião. A segunda reunião gera uma segunda ata. E a gente anexa. Vai construindo um documento. Aqui na 5ª, ele já tem um relatório. Ali vai dizer de como a gente vai gerenciar e de o que ele espera de nós também. Ah, é escrito na pedra, isso é imutável? Não, pode mudar a todo instante. Mas vai ser um documento que vai reger a gente para onde vai levar esse cliente. E o cliente ele tem um documento, uma construção desse processo em mãos. E depois ele recebe bonitinho na casa dele, com uma pasta, tudo bonitinho, tá? Esse resumo, tudo blá blá blá, até para fazer uma surpresinha para ele. Mas ele recebe online também. 6ª reunião, gente, é para formalizar. É onde a gente vai abrir valores. Aí o cliente vai falar assim, você gostou? Gostei. Você consegue pagar 25 mil? Nossa, não consigo pagar 25 mil, meu Deus do céu. Às vezes ele está querendo testar a gente, tá? Porque lembra, a gente já analisou o número, já sabe quanto ele fatura, já sabe toda a parte de capacidade financeira dele.
Então, tem clientes que a gente faz um teste, fala assim, então vamos fazer o seguinte, você quer me testar? Eu vou te dar 40% de desconto nos primeiros 6 meses para você me testar. Eu sei que eu posso fazer diferença no seu patrimônio. E a gente faz. Teve cliente que fez 50% nos primeiros 6 meses. E o cliente fica. Foi onde a gente melhorou o fechamento e índice de retenção do cliente. Então, esse processo aqui, e existe um treinamento só para isso, tá? Cada reunião com perguntas, inclusive tem um e-book. Tem um e-book lá no link do grupo de WhatsApp, que lá tá, processo de vendas em 6 passos, que a gente esmiuça isso. Mas passem primeiro pelo treinamento e depois você vai ver lá que é complementar. Joia? Então, se atentem muito a isso. Isso é a única parte inegociável do nosso negócio. São esses 6 passos. Okay. Joinha? Como é que os nossos consultores são reconhecidos? Essa sigla, ela está passando por um registro, então só quem é NILA vai poder usar esse IWA, que é independente, não precisa nem explicar, né? A ideia é de ser independente mesmo, atuar de forma livre, sem vincular, sem ter bandeira, sem ter nada. Mas as 2 últimas palavras são muito importantes. Wealth. Vocês lembram que o nosso time gosta de inglês, né? Podia ser independente, rico e gestor, mas não. A Cíntia Chagas vai te matar, viu? Ela odeia. Boa. Ela odeia. Uhum. Então, veja, a palavra wealth quer trazer, a gente usa ela para mostrar para vocês que a gente olha para a riqueza do cliente. Wealth quer dizer isso. A gente não olha para o dinheiro dele. A gente não olha para o dinheiro no sentido cash. Né? Quanto ele tem no banco. A gente olha para tudo que é riqueza. Patrimônio pessoal, familiar, empresarial. Até a família dele é riqueza. Intangível, mas é. É isso que essa palavra quer trazer. A gente quer olhar de forma ampla o que ele quer construir dessa riqueza. Porque riqueza é mais do que dinheiro. Riqueza você pode jogar para as próximas gerações. Dinheiro você pode torrar tudo agora. E advisor é ser mais do que só um gestor. A gente quer ser um conselheiro confiável. A gente quer oferecer dados, informações precisas para ajudar ele a tomar uma decisão ou tomar uma decisão junto com ele. Enfrentar os momentos de incerteza. Que é o que a gente mais vive no Brasil. O empresário só vive disso. Tudo pra gente é incerto. Ultimamente até o passado anda incerto no Brasil, quanto mais o futuro. Então é trabalhar junto com ele para que ele tome uma decisão bem fundamentada. Tome uma decisão coerente. Respaldado. Que é o que todos nós queremos, né? Ter a segurança de que, olha, vou tomar uma decisão, vou para A ou vou para B, assino o contrato com a Nilo ou não. Peraí, vou recorrer ao meu time. Peraí, ó, tem essa empresa aqui, assim assado, o meu momento de carreira. Assina ou não assina? E ajudar a gente a detectar. Não, assina, vai para cima. Baita de uma empresa, baita de um negócio. Pessoal de visão. Você entende? Então, é ser isso para o nosso cliente. Conselheiros. Joia? Dúvida? Fiquem à vontade para usar em LinkedIn, Instagram. Então eu ia perguntar, porque que eu me lembro, eu procurei isso no contrato, mas eu queria saber do uso da marca, né? Como que a gente usem se relaciona. à vontade. Eu só preciso vocês só precisam de antes conversar com a Mari, que é a nossa responsável do marketing. Podem pedir para ela, ter um marketing@nila por e-mail, que funciona bem. Ela está no WhatsApp lá também, é ela quem manda as frases de segunda-feira. Pedindo, por exemplo, os planos de fundo, como é que, se quiserem usar no Instagram, fazer um vídeo, essas coisas, tudo ela dá esse material, desse suporte. Ela não vai fazer vídeo, essas coisas para vocês, ela vai só orientar o que pode e o que não pode ser feito, tá bom? E o material base, a foto de Instagram, essas coisas. Hã? Eu pedi para ela disse que eu não posso colocar a marca no material que eu fizer, mas se eu reproduzir o material, né, compartilhar da Nila, é tranquilo. Isso. Só o que eu criar, eu não posso colocar a marca, né, eu posso falar, mas não colocar. Isso.
para fazer isso aí é um outro formato, é que você pode colocar o Buy Nila, mas aí é um contrato mais específico, tá? Mas assim, você não, como consultor, como IWA, não. Você só tem que usar o nosso material mesmo. A gente usa muito nessa forma quando a gente assina com algum outro escritório. Por exemplo, a gente tem escritório XP, a gente tem escritório Genial, tem escritório Safra, que usa o nosso suporte. Aí eles entregam o Buy Nila. Então, escritório XPTO, Buy Nila. Wealth Planning, Buy Nila. Ou Private Service, Buy Nila, aí vai do nome. Certo? Aqui é o comissionamento, que a gente já conversou. Primeiro ano, 16,5%. Segundo ano, 8%. A partir do terceiro ano, 5%. Pagamento mensal. Elegibilidade, pelo menos a manutenção de um contrato no semestre. Edrei, mas e se eu não conseguir? Poxa vida, eu vou perder? Não. Isso, lembra, a gente é bem flexível. A única coisa que a gente não é flexível nos 6 passos. Aqui, poxa, Edrei, fiz 6 reuniões, fiz 10 reuniões, o cliente não fechou. Ok, houve atividade. Nosso medo aqui poxa, o cara fechou um contrato de 100 mil, ganhou 16 pau e não quer fazer mais nada. Entende? Agora, teve atividade, tá lá, tentando, correndo, relaxa, isso daqui nunca atrapalhou, a gente sempre renovou, manteve o comissionamento, manteve tudo bonitinho. Aqui é só um cálculo, um sistema acumulativo, então só para vocês entenderem o quanto vocês podem acumular no primeiro ano. Se no primeiro ano você fizer 6 negócios de um ticket médio de 16 mil, um negócio a cada bimestre, você ganha 110 mil no primeiro ano. Por que 110? Porque é bimestre, né? No último, você fecha um negócio no bimestre, depois outro, então você não vai tendo os 6 negócios fechados de cara no primeiro mês. Se fizer isso, ótimo, aí é quase 5 vezes mais do que isso. Mas no segundo ano, você faz a mesma coisa, gerou os mesmos 16 acumulado, né? Faz os 12 negócios, vai fechando, aí ganha mais 300 mil, depois somando mais 355 mil. Então é muito mais isso daqui para dar uma noção do quanto pode se acumular e olhar para o longo prazo. Mas aqueles 110 mil ao longo dos anos virou 33 mil mensais no ano seguinte. Então, um belo de um ponto, né? A nossa campanha é um baita de um vídeo bonito, mas para vocês, aparece o som aí para vocês? Não. Não. Tem que dar play primeiro também, né? Tá com som? Não. Só imagem. Imagem tá. Gente, eu vou deixar o cruzeiro aqui para vocês verem o quanto esse troço é bonito. A campanha desse ano é Oceano Azul, para variar, e é um passeio, né, exatamente nesse barco. Ele é o terceiro cruzeiro mais exclusivo do mundo. É um passeio por Dubai, Abu Dhabi e Catar, 7 dias, com direito ao acompanhante, tudo bonitinho. Vocês vão receber, a gente só precisa fazer 10 negócios no ano para ganhar isso daqui. É de boa. Dá muito trabalho, fato. Não é assim, fácil. Pra gente, né, fechar 10, é isso? Isso aí. Tem que fechar 10 negócios, aí tem que ter um volume aí acumulado, tá? De 800 mil no ano. Então, com 3 clientes você já bate essa meta. Mesmo com 5 clientes de 16 mil, você já bate esse volume. Mas aí tem que ter 10 negócios para ganhar. Aí pode ser Nila Doctors ou a gestão. Nila Doctors ou gestão de patrimônio independente. Independente do valor, soma-se tudo, então você já vai somando. E soma o ano, tá bom? Então, você fechou um contrato de 16 mil, ele representa 170 mil. Você entende? É prêmio anualizado, né? Isso aí, a gente soma o que está anualizado. Joia? Joia. Depois eu vou mandar eu vou mandar no individual. Eu acho que para quem que eu mandei esse vídeo? Eu mandei para uma de vocês, não mandei? Não foi para mim. Eu lembraria. Então eu vou encaminhar para as 3. Nosso IPO. Então, por isso que a gente vira uma SA, tá, em 2022, 2023, com a ideia de, nós temos o nosso, não quer dizer que com certeza em 2030 a gente vai fazer o IPO. Não, porque depende de mercado, depende de como está o mercado, apetite, uma série de coisas. Mas o nosso plano pelo menos é o que está na planilha, um IPO em 2030. Nós temos os números, nós temos a estratégia, porém,
lógico, ninguém chega longe sem as 100 pessoas. Então, o que vocês vão, a gente vai fazer para alguns, né? Aí vai quem quiser. Nós vamos abrir uma campanha, né, uma parte de vesting, e lembra, a gente é uma SI, não é aquela coisa tipo, vem ser meu sócio como é assessor de investimento e depois eu te mando embora. Não dá. Então, nós somos uma SA, você adquire ações, e uma vez eu te dei a ação, já era. Não dá para voltar atrás. Ou eu te compro, ou eu te recompro, ou sei lá, você faz qualquer coisa, mas é sua. Pode sentar e esperar o IPO. Então, nós separamos 25% das ações em tesouraria. Para quê? Abrir para consultores, e vai ser um contrato aberto, assim, olha, você só precisa entregar o resultado. Se você fizer X% ao ano, você vai adquirindo aos poucos um vesting. E por que aos poucos? Porque todo ano você vai ter um percentual das ações. Aí o que isso quer dizer? Primeiro que você já vai ter a propriedade da ação, não é aquela coisa que você só em 2030 vai aparecer, nem se eu só vou estar vivo até lá, então todo ano você já vai adquirir um percentual. E o segundo, quando você é acionista, você tem direito a dividendos. É uma stock options. É uma stock option. Perfeito. Não é tão stock option, porque eu não vou te dar o valor final, né? Eu vou te dando aos poucos, então Verdade. eu te dou um valor fechado. Na categoria de vest. É um vesting, mas eu vou jogando por resultado e você vai comprando no futuro, sabe? No final você vai comprando ela com desconto dentro do que está estabelecido no vesting, ou dentro da meta que foi colocada. Joia? Deixa eu ver se eu bati minha meta. Não, nossa, estourei em 20 minutos. Me perdoem. Deixa eu interromper aqui. Amanhã você vai falar da dolarização? Quarta-feira, deixa eu voltar aqui. Amanhã não, quarta. Quarta-feira nós vamos falar do Nila Bank. Oita, o que aconteceu aqui para mim? Deixa eu ver. Oh, vocês sumiram aqui para mim. Tá só a Gisele aparecendo. Melhorei, pronto. Na quarta-feira a gente fala do Nila Bank, da esse overview, né, mostrar um pouco da nossa estrutura, da nossa estratégia, e vai falar de produtos e soluções também. Joinha? Joia. Nila Bank é facinho de vender, vender e sair correndo, não tem 6 passos, eu brinco muito. Mais fácil. Joia? Vocês têm meu celular, qualquer dúvida podem me chamar. Eu vou encaminhar, vou pedir, né? Vocês vão receber um e-mail com todo esse material, com os vídeos, as apresentações, o material do Nila Doctors, da gestão de patrimônio, tudo bonitinho para vocês. Tá, joia. Joia? Fiquem à vontade. Vocês têm acesso ao meu celular. Quiser dúvida, perguntar. Se eu não responder em 3 minutos, eu respondo em 3 horas. Mas eu respondo. Tá certo. Joia. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.